Olá, bem-vindo ao programa Família com Deus. Nós estamos contentes com a sua presença, nos acompanhando neste assunto. Estamos falando sobre a relação dos filhos para com seus pais. E neste segundo tema, queremos conversar com vocês sobre algo muito interessante. Vejam o que está escrito em Efésios, no capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Nós contamos aqui com a presença do pastor Osiel Fernandes, e eu quero perguntar, Osiel, esse texto, quando o apóstolo fala para os filhos obedecerem aos pais no Senhor, esta obediência aplica-se também quando os pais não são cristãos? Aparentemente podemos imaginar que sim, mas isso é só a aparência. Esse texto, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, não está falando do tipo de obediência que você vai ter, e sim se refere à qualidade da obediência. Então, obedecer aos pais no Senhor é a regra para filhos de pais cristãos e não cristãos. Então, essa obediência que se espera é devida também quando os pais não são cristãos, quando não têm religião, quando não conhecem a Deus? Esse texto se refere na qualidade da obediência. Agora, quando meu pai ou minha mãe não são cristãos e eles me pedem para fazer algo que vai contra a minha fé, algo que eu não faço porque eu entendo que eu não devo fazer, mas meu pai me pede, minha mãe me pede, eu devo assim mesmo obedecê-lo? O texto de Efésios, capítulo 6, verso 1, diz, é no Senhor. E quando falamos em obediência aos pais, estamos falando de um princípio universal, estabelecido por Deus. Portanto, o limite da obediência aos pais é independente de sua condição de fé. Independente da condição de fé dos pais, nós precisamos obedecê-los no Senhor, porque isso é a vontade de Deus. Agora, quando a obediência exigida pelos pais, ela entra em confronto com a vontade de Deus, com a lei de Deus, ou com a lei de Deus, aí nossa posição deve ser a de Pedro e dos apóstolos, quando eles foram levados perante o Sinédrio, acusados de estar falando do nome de Jesus. Veja, eles eram cristãos e eles deveriam falar de Jesus. Certo. Mas foram proibidos. Não é que deveriam falar, é que Jesus é uma pessoa tão envolvente, é uma pessoa tão maravilhosa que nenhuma pessoa que tem um relacionamento com ele deixa de falar dele para as outras pessoas. Então, esses apóstolos, eles foram proibidos de falar do nome de Jesus. Certo. Então, eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando meu pai, que não é cristão, exige de mim uma obediência que vai de encontro com a vontade de Deus, aí eu tenho que optar por obedecer a Deus. E isso diante de Deus não é uma desonra para com meus pais. Agora, como que eu posso explicar isso para meus pais? Como que eu vou dizer isso para eles? Porque eles podem olhar isso como sendo um desrespeito, como sendo uma desobediência a eles, pais, quando eu os desobedeço. Em todas as situações, a obediência a Deus, ela é a base de todo relacionamento saudável. E os pais, eles, mesmo não sendo cristãos, eles sabem que ter um filho ou uma filha obediente a eles é algo maravilhoso. Então, mesmo que os pais encarem o fato dos filhos
preferirem obedecer a Deus do que a eles, esse filho, na condição de cristão, ele deve buscar orientação de Deus para que de uma forma respeitosa, porém firme, fazer com que seus pais compreendam isso aí. Porque geralmente um filho que prefere obedecer a Deus do que os pais, não é um filho que tem prazer em desobedecer aos pais. Não, ele é obediente, ele honra os pais em tudo. Mas só que quando entra na apenas questão... naquele ponto de Exato, fé, ele não vai obedecer aos pais. Ele não vai obedecer ao pai, porque se ele obedecer ao pai, ele vai ficar numa situação... Vai desobedecer a Deus. E vai ficar numa situação muito conflitante para ele mesmo. Então, o pai, com um bom senso, ele vai até entender e respeitar essa posição do filho. Vai valorizar mais ainda seu filho pela fidelidade a Deus. Exatamente, exatamente. Estamos aqui conversando sobre a relação dos filhos para com seus pais. E esperamos que vocês estejam conosco nas próximas semanas, quando iremos continuar este assunto. Desejamos que Deus vos abençoe e que a sua relação para com seus pais seja uma relação positiva, uma relação adequada, assim como é também, ou como deve ser também a sua relação para com Deus. Nós aguardamos vocês na próxima semana. Até lá.